Enfim, já estamos começando com toda a energia e toda a força, ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então, compartilhar a palavra, né? Nós estamos começando um novo mês, portanto, uma série de mensagens cujo título é Nova Identidade, ok? Nova Identidade. Tá aí, né? E nada melhor quando se fala de identidade de colocar o dedão, né? O polegarzão lá, né? Que a gente costumava sujar antigamente. Hoje em dia não suja mais, né? Mas antigamente, quem é das antigas que passava aquela tinta no... Ah, Giovana também, Giovana. Que passava tinta no dedão e tal, e que você tinha que colocar, né, as tuas impressões digitais de todos os dedos. Ok? E tudo isso está lá, então, num sistema de controle, né? E isso aqui são a sua identidade. Nesses domingos de fevereiro, a gente vai trabalhar sobre esse tema. O versículo-chave é esse: todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Então, a sua vida começa a contar a partir de que Jesus entrou nela. Ok? Porque antes disso nós estávamos mortos, sem Jesus, sem vida. Mas no momento que Jesus entrou na nossa vida, a chave virou e nós passamos a viver. E a continuação desse texto vai dizer que as coisas antigas ficaram para trás. Ô dificuldade é essa, hein? As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. E obviamente não poderia deixar de falar, como primeira mensagem dessa série Nova Identidade, da nossa identidade como filho de Deus. E o tema que eu dei para essa mensagem é: sou filho de Deus. Pode repetir comigo? Sou filho de Deus. Mais uma vez, mais forte. Sou filho de Deus. A gente precisa encher a boca quando a gente fala isso. Né? Sou filho de Deus. E eu escolhi um texto de João, capítulo 1, verso 11 a 13, para ler com vocês. Vamos ler juntos? Porque daí você ativa aí, né, os seus sensores, né, de atenção. Vamos ler junto bem forte. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Aqui João está falando de Jesus, tá? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Ok? Então a gente vai ter esse texto aqui na nossa mente. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou, mas aqueles que o receberam e o aceitaram e creram nele, foram tornados filhos de Deus. E isso aconteceu não pela vontade natural. Um homem e uma mulher decidem ter um filho, e pela sua união eles têm um filho. Essa é a vontade natural. Mas o se tornar filho de Deus é por causa de um nascimento que vem de Deus, por uma experiência que a gente tem com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando a gente fala de identidade, o conceito de identidade é um conjunto de características e traços que você tem próprios como indivíduo. Né? Eu estava lendo alguma coisa a respeito das digitais, né? Todos nós sabemos aqui que ninguém tem digital igual. Ok? E eu estava lendo que nem pessoas que são gêmeos, que são gerados numa mesma gestação, têm as mesmas digitais. E você sabia também que em cada dedo você tem uma digital diferente? Agora pensa na criatividade de Deus, gente, de fazer essas voltinhas assim. Já imaginou? Eu estava lendo que as digitais, elas se formam, obviamente, né, no ventre da mãe, nos movimentos que a criança faz com a mãe naquele líquido amniótico, no útero. As digitais vão se formando de acordo com esse movimento.
E essas digitais são únicas. Por isso que quando a gente vai fazer o nosso registro geral, né, a nossa identidade, né, o nosso documento de identidade, eles pedem para a gente colocar as nossas digitais, porque ninguém tem igual. Uma faculdade nos Estados Unidos descobriu que existem semelhanças, traços semelhantes nas digitais de uma mesma pessoa. Ou seja, se analisarem as tuas digitais dos dedos das mãos, vão perceber uma semelhança, mas elas não são iguais. Não são iguais umas às outras e não são iguais com mais ninguém nesse planeta. Pensa, gente, nós estamos com mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Cada pessoa tem 10 dedinhos, ou a maioria, né? Tem gente que só tem 9, né? Ou tem menos. 10 dedos. Daí você multiplica por 8 bilhões. Quanto dedo, hein? Então veja como Deus é maravilhoso, como Deus é criativo. E sabe o que isso me diz? Diz a identidade, diz respeito a você ser uma pessoa única. Diga assim, eu sou único. Ninguém tem digitais como a minha. Nós temos uma identidade própria. Nós fomos formados por esse Deus maravilhoso. E Ele nos fez diferentes, inclusive na nossa aparência, na nossa personalidade, nos traços que envolvem a nossa vida. Então, possuir essa identidade significa a minha individualidade, significa a minha particularidade, significa que eu sou único neste planeta Terra. E daí vem o pecado, estraga tudo, e daí todo mundo está querendo se comparar com o outro, não é verdade? As pessoas querem ser igual ao outro. Gente, que falta de criatividade, né? Porque o diabo ele não sabe criar nada, ele só copia. Então ele lança padrões assim, e a gente fica querendo ser igual ao outro. Eu sempre ensinava às minhas filhas desde pequena que elas são do jeito que são, porque Deus as criou assim. E elas são únicas, e elas precisam admirar, agradecer e entender essa forma única que Deus teve de criá-las. Mas aqui nós estamos falando sobre identidade espiritual. E identidade espiritual é diferente de uma identidade natural. Existe uma identidade natural que nós herdamos de Adão. Ok? E lá, quando Deus criou o homem, o texto vai dizer em Gênesis 1:26 que Ele colocou então a sua imagem e a sua semelhança impressas no homem e na mulher que Ele criou. Não foi uma reprodução em série. Não foi fazer um modelo e agora vamos fazer um monte de Adão tudo igual. Ou um monte de Eva tudo igual. Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança no homem. Portanto, lá nós recebemos uma identidade natural, uma identidade humana, biológica que a gente carrega. Mas enfim, nós sabemos que o pecado ele destruiu essa nossa identidade, né? Quem já teve uma crise de identidade assim, né? Na adolescência todo mundo tem, né? Ou a maioria tem, sofre, enfrenta esta crise da identidade, mas tem adultos que enfrentam crises de identidade. Não sabem quem são, não sabem as características que têm, não sabem se de fato são amados, os relacionamentos muitas vezes confusos prejudicam a nossa identidade, né? Agora, existe uma identidade espiritual que nós herdamos de Cristo. Essa identidade você não pode comprar, você não pode obter se não for por um único meio e um único caminho, que é você nascer de Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala sobre o novo nascimento, né? Que é uma experiência que todas as pessoas precisam ter. A herança espiritual vem de Cristo, a herança natural vem de Adão, e junto com Adão vem toda a confusão do pecado. Agora, junto com Cristo, vem toda a bênção da santificação e de uma nova vida.
de uma vida completamente transformada. Assim como a identidade natural é recebida no nascimento biológico, a identidade espiritual é recebida quando a gente nasce de novo. Por isso que Jesus, conversando lá no Evangelho de João, capítulo 3, com um idoso chamado Nicodemos, que era um líder, né, entre os fariseus, líder do povo judeu, conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, né? Ele vai ter uma conversa com Jesus e ele fica intrigado, perguntando: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus responde: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Ou seja, Jesus falou para ele: desse jeitão aí, com essa natureza humana decaída, mesmo cheio de religião na cabeça, você não herda o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, você tem que viver o novo nascimento. Você tem que experimentar desse nascer do Espírito. E lá ele fala para Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne, herança adâmica. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, herança de Deus. É esta nova identidade que nós temos quando nós recebemos a Jesus Cristo. Só que assim como nós temos as nossas crises de identidade, né, na nossa caminhada biológica, natural, né? Nós temos também as nossas crises de identidade espiritual, não temos? Quem já teve crise para saber se era filho de Deus ou não? Será que eu sou? Será que eu não sou, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu me convertia todo o apelo que tinha na igreja, assim, vamos garantir, né? Porque assim, eu tomava uma decisão por Jesus, mas de repente quando eu me via lá, puxa, será? Será que eu sou filho de Deus? Eu pequei ontem, né? Como se Deus pudesse te deserdar, né? Tem gente que pensa assim: Deus te deserda quando você é ruim, e daí quando você está bonzinho, Ele te adota de novo. Né? E isso aqui não tem base nenhuma, né, com a palavra de Deus. Mas eu tive crises, e muita gente tem crise existencial com a sua identidade espiritual. E a primeira coisa que pega é: será que você é filho de Deus mesmo? Você é crente mesmo? E aí a gente vê, lembra na tentação, Jesus sendo tentado pelo diabo. O que o diabo vai tentar em Jesus? Na identidade dele. Como que a tentação sempre começa? Se tu és o Filho de Deus. A tentação foi, na verdade, um confronto com a identidade que Jesus tinha como Filho de Deus. Esse confronto que o diabo quis causar em Jesus, né? Mas Jesus fez o quê? Sempre respondeu com a palavra, porque Jesus tinha segurança que ele era Filho de Deus. E Jesus teve essa segurança de ser o Filho de Deus, o Filho amado, em quem Deus tinha prazer, porque Deus fala isso para João no batismo: você é meu Filho amado, eu tenho prazer em você. E Jesus acredita nisso até ter que morrer naquela cruz. Lá no Getsêmani, Jesus orou para o Pai, o quê? Questionando a identidade dele. Falando: Deus, mas se eu sou filho, como que eu vou morrer? Como o Senhor está permitindo que eu passe por esse sofrimento? Jesus questionou isso de Deus? Não. Jesus simplesmente orou a Deus: Pai, meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Se for possível, passe esse cálice de mim, mas se não for, seja feita a tua vontade. Porque Jesus, mesmo com a grande ameaça da morte, ele sabia que ele era filho de Deus. Por isso que essa identidade de filho de Deus precisa estar tão sólida na nossa vida, porque esta vai ser sempre a primeira questão que o diabo vai pegar em você, na tentação. Tenha certeza disso.
E é aquela vozinha na tua mente que parece que é a tua própria voz, né? Será? Será que eu sou filho? Por isso a gente precisa ajustar isso, e por isso eu entendi que esse é o primeiro tema que a gente tem que trabalhar nesse ano. Nós precisamos parar com as nossas crises existenciais da nossa identidade espiritual e sabermos de fato quem nós somos em Deus por meio de Jesus Cristo. A identidade, ela está muito ligada com o propósito da sua vida. Se você não sabe quem você é, você não vai saber por que você está aqui. A identidade sempre vai barrar o propósito. Gente, é triste, mas eu falo isso. Quantas vezes eu ouço pessoas com uma longa caminhada na igreja, vamos dizer assim, e que às vezes falam, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para que Deus me chamou. Essa pessoa tem problema com a identidade dela, ela não sabe quem ela é na verdade. E por não saber quem ela não sabe o porquê ela está aqui. Então identidade e propósito andam de mãozinhas dadas. Entenda quem você é em Deus, e você vai entender qual é o seu propósito. Portanto, esta característica da identidade, sou filho / filha de Deus, é a primeira que a gente precisa trabalhar. Ela é fundamental, ela é um alicerce da nossa vida. É a característica mais importante da nossa identidade. Eu sou filho de Deus, em qualquer circunstância. Ele me adotou, eu sou dele, eu tenho as características do Pai na minha vida. E assim eu vou viver. Agora surge uma pergunta, até baseado naquele texto que nós lemos de João capítulo 1. Todos são filhos de Deus? Sim ou não? Não. Porque esta é uma pergunta. As pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não fala sobre isso. E aquele texto de João vai mencionar sobre isso. Filho é aquele que tem direitos, é aquele que tem registro, é aquele que foi adotado ou foi gerado. Não é assim automático, eu vivo nessa terra, fui criado por Deus, sou filho de Deus. Não, você é uma criatura de Deus. Adão era filho de Deus? Sim ou não? Não. Adão era uma criatura de Deus. E por que eu te digo isso, meu querido? Pensa aqui comigo, minha cabeça ficou fervilhando. Esse é um tema bem básico da fé cristã. Mas a gente precisa pensar sobre isso. Pensa comigo. Se em nenhum momento no Antigo Testamento ou no Gênesis, você vai ver Deus falando a respeito de filiação. Só se fala de se tornar filho depois de Jesus. E quando lá no Éden, ele cria Adão à sua imagem e semelhança. Adão é criação de Deus, mas em nenhum momento você vê Adão chamando papai, ou Deus chamando Adão de meu filho. E por que isso, gente? Porque quando Adão pecou, se Deus fosse pai de Adão, e Adão tivesse pecado, você ia falar o que dessa paternidade? Que pai é esse que deixa um filho pecar? Pensando na pessoa de Deus. Então Adão peca como criatura. E depois nós somos adotados por meio de Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então não me fale mais, todos são filhos de Deus. Não são. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são somente aqueles, conforme o texto. Coloca lá, Cleiton, por favor, João 1, verso 12. Olha o que diz assim: a todos que creram, fala comigo forte, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos. Existem duas condições aqui: crer nele, em Jesus, e o
aceitar esta adoção que vem por meio de Jesus Cristo. A estes, diz a Bíblia, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E depois no verso 13, passa lá, Cleiton. Estes que são filhos de Deus, não nasceram segundo a ordem natural. Porque quem nasce segundo a ordem natural é uma criatura de Deus, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Ou seja, tiveram a experiência do novo nascimento, por meio de Jesus Cristo. Isso aqui dá uma longa conversa, mas vamos passar adiante aqui. Romanos 8, 14 a 16. Quem são os filhos de Deus? Olha o que ele diz aqui, resposta a essa pergunta. Quem são os filhos de Deus? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus, significa que tem na sua vida o Espírito Santo. Ok? É a palavra que está dizendo. Todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Ele continua, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Agora nós chamamos de paizinho. Existe uma intimidade aqui, porque houve adoção, nós nos tornamos filhos, porque nós cremos e recebemos, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse foi um texto bem chave na minha crise de identidade espiritual. Foi bem importante esse texto, porque aqui diz, o seu Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Porque estas crises, estas dúvidas, são muitas vezes nossas, na nossa incredulidade, ou muitas vezes lançadas pelo inimigo. Mas quando você olha para dentro de você, e o Espírito de Deus que está em você, esse Espírito testifica que você é filho. E isso aqui nos dá uma garantia, nos dá uma certeza, que é a certeza da salvação. Porque Deus não deserda os filhos que Ele adota. Deus não deixa os seus filhos andarem de qualquer jeito, por qualquer caminho. Porque Ele cuida, Ele guia, Ele dá do seu Espírito Santo. Então os filhos são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e são guiados por Deus. Olha lá em Efésios 1:5, nós vamos ler em duas versões, a NVT e a NTLH. Vamos lá. Ele, está falando de Deus, nos predestinou para si. Não vamos entrar nessa questão da predestinação, mas a predestinação significa o quê? Deus já tinha escolhido, Deus já tinha determinado que você seria filho dele. Ah, mas então Deus é injusto? Não, Ele é perfeitamente justo. Outro dia a gente prega sobre isso. Para nos adotar, presta atenção nessa palavra aqui. Para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Está fazendo sentido tudo? Aqui fala de novo da vontade de Deus. Está falando que nós somos filhos por causa dele. Agora vamos ler, não só o 5, Cleiton, vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, para a gente entender o texto. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, desde a eternidade. Difícil de entender isso, nem queira entender. Simplesmente diga, Senhor, obrigado, porque eu fui escolhido para ser filho. Tá? Só faça isso. Não vai querer julgar Deus, por que meu vizinho não é filho? Não, isso é outra história. Prega o evangelho para ele, que talvez ele esteja na lista também. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Eu amo essa tradução. O prazer e a vontade de Deus era que você se tornasse filho. Tem alguém aqui que adotou algum filho? Ah, é verdade, a Giovana é filha do coração da Zilda, verdade.
Gente, olha que maravilhoso isso, porque quando você tem filho, é teu e acabou. Mas quando você adota, é porque você quer muito, porque você ama muito. Eu acompanhei um casal de amigos, pastores, que ficaram mais de 5 anos em processo de adoção. Pensa o amor que não foi gerando no coração desses pais, que nem conheciam os filhos. Às vezes você vê na internet, né, vídeos, né, de pais. Esses dias eu vi um vídeo de pais que iriam ter o seu primeiro encontro com os filhos adotivos. Gente, que coisa maravilhosa. Adota quem ama. E Deus nos adotou porque Ele nos amava. Ele não queria que nós fôssemos simplesmente criatura deles. Ele queria que nós fôssemos filhos. E é tão curioso, gente, e não me pergunte a explicação disso. Os filhos adotivos se parecem com o pai, ou com a mãe. A primeira vez que eu vi a Giovana, eu disse, é filha da Zilda, lógico. Nós caminhamos um tempo com um casal aqui na igreja, muitos anos atrás, e eles tinham 2 filhas. E eles faziam parte da nossa célula. Um dia eu cheguei pro pai, e eu disse assim, puxa, que incrível, né? Porque a fulana é a tua cara, e a ciclana é a cara da mãe. Ele olhou para mim e ele disse assim, pastor, elas são filhas do coração. Eu disse, eu não acredito. Os filhos adotados se parecem com os pais também. Nós somos filhos adotados de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós nos parecemos com o Pai. E nós somos irmãos de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos irmãos de Jesus. Porque Deus nos predestinou, Deus decidiu. E o que é adoção, gente? Eu vi um conceito aqui, adoção é um ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por um casal que não são seus pais biológicos. E quais são os filhos que são adotados? Aqueles que não têm pais, ou porque os seus pais são falecidos, ou porque os seus pais não o quiseram, ou porque os seus pais enfrentavam momentos onde não tinham condições de dar um futuro e uma criação para esses filhos. E de repente Deus levanta pais biológicos para adotar. Assim é conosco em Jesus Cristo. Você não está mais apaixonado por Jesus agora, Wanda? Pensando nisso. Ele me amou tanto. Ele me viu sem pai nem mãe. E Deus fala isso a respeito de Israel. Deus fala, eu te vi quando você nasceu e não tinha ninguém para te limpar o teu sangue, te envolver em panos e cuidar de você, mas eu decidi fazer isso. Essa é a minha identidade espiritual. Eu sou filho de Deus porque Ele me quis, foi a vontade de Deus me adotar. O sacrifício de Jesus muda a nossa condição diante de Deus, de criatura para filho. Olha o que diz 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Isso aqui não é orientação de coach, mas você pode chegar amanhã cedo, quando você olhar para o espelho, você vai lembrar disso, depois você me conta. Quando você olhar para o espelho, você olha bem para o espelho e fala assim, obrigado Deus, eu sou o seu filho. Eu sou o seu filho amado. O teu prazer é que eu pudesse ser seu. A sua vontade foi que eu te encontrasse. Agora eu quero te fazer um desafio. Imagina quantas pessoas aqui, neste bairro, nesta cidade, nesta nação e nesse planeta, que ainda não sabem que foram escolhidos pelo Pai para serem adotados. E aqui está a nossa missão. Encerrando os benefícios de ser filho. Toda filiação tem benefício, não tem? Hã?
A gente tem problema às vezes com a nossa paternidade. E é por isso que talvez a gente tenha tanto problema com a nossa paternidade. Né? Porque Deus quer revelar algo profundo da paternidade dele. Mas todo filho tem o seu benefício. Né? E quando você pensa, por exemplo, em Jesus Cristo, né? Pensa, Jesus Cristo era o Filho de Deus, certo? Quais foram os benefícios que Jesus tinha como Filho de Deus? A comunhão, a presença, a glória, o amor, a missão. Depois ele herdou o nome, acima de todo nome, como a gente cantou aqui. Né? Tudo isso foram benefícios de Jesus. Em nenhum momento Jesus desgrudou do Pai no ministério dele. Porque o Pai dizia, e o próprio Jesus fala lá em João, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu sou um imitador do Pai. Eu amo a presença desse Pai, eu não me desgrudo desse Pai. Ou seja, a partir do momento que nós nos tornamos filho, nós recebemos todos os benefícios de filho, os mesmos benefícios que Jesus teve, eu e você temos também. Exceto a glória acima de toda glória e o nome acima de todo nome. E eu listei 3 benefícios importantes aqui. O primeiro é que como filho eu tenho acesso ao Pai. Como filho de Deus, eu tenho acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Olha lá, 1 João 5, 10, 12. 1 João fala muito de filiação, João fala muito de filiação. Então se você quer estudar sobre essa identidade de filho, vai estudar os escritos de João que você vai ter muito trabalho. 1 João 5,10, quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Coloca, por favor, Cleiton, na revista atualizada para mim. Revista atualizada de 1 João 5,10. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, perdão, esse é o 9, o 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho, que é o testemunho do Espírito Santo. Eu sou filho, não tenho dúvida disso. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Então existe uma seguridade, vamos ler o verso 11 também. Existe uma segurança de sermos filhos, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E o 12, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a condição para ser filho e ter a vida eterna é ter o Filho de Deus, é receber a Jesus, é crer em Jesus Cristo. E aqui ele está falando sobre eternidade. Quando você nasce de novo em Cristo Jesus, você tem acesso à eternidade. Precisa de mais alguma coisa? Acesso a tudo que é eterno. Acesso ao Deus eterno. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, ou seja, para os seus filhos. Mas na sequência ele diz, mas o Espírito Santo de Deus revela todas essas coisas para o Filho. Deus não esconde do Filho os benefícios, Deus não esconde do Filho o acesso. Certa vez viram uma história, né? Viram uma criança correndo na Casa Branca, e essa criança ia para lá e para cá, e ninguém tomava nenhuma atitude, né, para limitar aquela criança, e de repente ela coloca a mão na maçaneta do gabinete do presidente da República dos Estados Unidos da América, e simplesmente entra, e todo mundo fica assustado com aquilo, e vem que aquela criança vai lá e senta no colo daquele que está sentado ali, naquela cadeira de poder, porque é o Filho, e o Filho tem acesso, e o Filho não é barrado por nada, para chegar à presença do Pai. Olha o que Jesus fala, quando os discípulos começaram a deter as crianças de virem até Jesus, o que Jesus fala? Não as impeçam de virem até mim,
porque delas é o reino dos céus. Segundo benefício é a intimidade. Olha o que diz Gálatas 4:4. Põe na revista atualizada, por favor, Cleiton. Gálatas 4:4. Diz lá: vindo, porém, a plenitude do tempo. Cadê esse texto? Aí. Mas quando chegou, não, a revista atualizada, por favor. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O 5 também. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E o 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Somente quem tem o Espírito de Deus tem essa intimidade de chamar Deus de Abba. E quando você lê na Bíblia essa palavra Abba, significa uma forma carinhosa, amorosa de você chamar o Pai. Só chama alguém só chama o Pai assim, quando ele não tem problemas de relacionamento com o Pai. Meu paizinho, meu Pai de amor. Por isso que a gente precisa resolver as nossas pendências com o nosso Pai terreno, para você poder chamar o Pai do céu de paizinho. Tem gente que não consegue chamar a Deus de Pai, por causa da sua experiência da paternidade. E isso é uma coisa séria, porque se eu não consigo chamar a Deus de Pai, é porque eu não me sinto filho. Então, por meio do Espírito Santo, nós temos a intimidade, o benefício da intimidade. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma música, e essa canção falava exatamente desse relacionamento com o Pai, e uma frase dela dizia assim: nada melhor que ouvir sua voz, chamando meu filho. Porque não é só o eu chamar Deus de Pai, mas eu ouvir a voz do Pai chamando meu filhinho, meu filho amado, meu filho em quem eu tenho prazer. Acesso, intimidade, e o terceiro benefício, herança. Todo filho tem uma herança. E fique tranquilo que de Deus a herança não vão ser os boletos, nem as contas para pagar. Pensa na herança. Romanos 8:17, voltando àquele texto, também na revista atualizada aqui, Cleiton. Romanos 8:17, nós lemos do verso 14 ao 16, diz assim: ora, se somos filhos, repete comigo essa expressão aqui, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O finalzinho é meio difícil, né? Fala de sofrimento, né? Mas o que ele fala lá, que se somos filhos, nós somos também herdeiros. Você está na listinha de beneficiário de Deus para receber a sua herança. E herança você só recebe quando o herdeiro morre. Deus passou toda a herança e a plenitude de todas as coisas para Jesus. O que aconteceu com Jesus? Ele morreu. A partir do momento que Jesus morre naquela cruz, Deus está habilitado para transferir a herança que Ele colocou em Jesus Cristo para aqueles que creem. Imagina só, gente. Você pode falar que você é rico já. É ou não é? Você pode falar que você é trilhardário. E de fato é. Se nós somos herdeiros de Deus, se nós estamos recebendo a herança do Pai por meio do Filho que morreu, se nós somos beneficiários disso, o que me falta? O que eu quero mais? Eu sou rico. E como a gente está falando de viver a plenitude tem a ver com isso. Viver a plenitude significa entender que você é um filho de Deus, e como filho de Deus você tem uma herança. E essa herança já está sendo distribuída e dada para você.
Essa herança não é só para a eternidade, não, é para hoje, é para agora. Receba essa herança da parte de Deus, declare isso na sua vida. Aquilo que Jesus conquistou, aquilo que esteve sobre a vida de Jesus, está sobre a nossa vida. Efésios vai falar que nós, como filhos de Deus, estamos sentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Você consegue imaginar isso aqui? Ou você se vê aquele filhinho, né, preterido? Ah, não, eu não. Isso foi o que Jesus conquistou por você e por mim. Toma posse dessa herança. Este é um benefício daqueles que são filhos. Eu quero encerrar te fazendo pensar sobre as características que você possui dessa identidade espiritual. E que você trabalhe essa semana nisso. E que você vá para a palavra de Deus, vendo todos esses textos, porque não é o que você pensa, é o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Não é se você se sente ou não se sente filho de Deus, é o que a palavra de Deus me fala. Se você creu em Jesus e você o aceitou, você se tornou filho, o Espírito Santo de Deus está em você, ponto, e você vai viver de acordo com isso. Agora, se você tem dúvida a respeito dessa decisão, de fato, ela precisa ser tomada por você. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E esta filiação foi por causa que Ele amou, porque Ele tem prazer na sua vida. Toma posse disso. Não se veja mais como um verme, como uma pessoa que não tem valor. Porque quando você fala que você não tem valor, você está falando para o Pai: eu não me sinto amado. Declare isso na sua vida, tome posicionamento, desfrute dessa posição de filho. O Antigo Testamento fala que Deus iria levar o povo de Israel para a terra prometida e disse: vocês vão desfrutar do melhor desta terra. E Ele estava falando de um território nesse mundo. Agora imagina, se Deus quer que a gente desfrute do melhor dessa terra, que diz respeito às questões naturais, imagina o que será das riquezas espirituais de Deus. Se você se vê como um filho de Deus, você vai desfrutar dessa posição. Você vai desfrutar dessa posição de ser um filho amado por Deus, um filho que tem uma herança, um filho que foi gerado porque o Pai teve prazer em você. Foi por causa do seu prazer e da sua vontade que você foi gerado um filho de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. E agora se mantenha em silêncio. Leandro, vem aqui, faz um fundinho aí para nós. Pensa um pouquinho naquilo que você ouviu e saia daqui com essa decisão. Eu tenho essa nova identidade. Eu sou um filho. Eu sou uma filha de Deus. E eu quero me relacionar com Deus como meu Pai, como meu paizinho, como meu Pai de amor. Eu quero crer e tomar posse do que a palavra de Deus diz, que foi por causa da sua vontade, do seu prazer que eu fui gerado. Eu não sou um filho indesejado. Eu não sou um filho que foi gerado por descuido. Eu sou um filho, uma filha escolhido por Deus. Eu sou único. Não existe ninguém a mim. E por isso eu quero dar prazer ao Pai. Por isso eu também quero me aproximar do Pai, aproveitar esse acesso, aproveitar essa intimidade e dizer: Pai, eu te amo. Obrigado pela salvação. Obrigado por tão grande amor.
E aí quando você vai no colo do Pai e você diz essas palavras de amor, você vai ouvir do Pai: você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Eu te escolhi, você estava longe. Você tinha decidido andar pelos teus caminhos, mas eu te escolhi, eu fui atrás. Eu te busquei. Eu te amo com um amor eterno. E com esse amor eu quero te atrair para mim. Rompa com todas as barreiras que existem no seu coração, para você se deixar ser atraído pelos laços de amor do Pai. Que esse mês de fevereiro seja um mês de romper com mentiras a respeito da tua identidade em Cristo. Declare isso. Eu vou parar de ouvir as mentiras de Satanás. Eu vou parar de me perder nos enganos que surgem na minha mente. Eu vou me posicionar como uma nova criatura. Um filho, uma filha que é amada por Deus. Tudo já passou. Tudo se fez novo. E eu quero viver essa nova identidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos nós, filhos e filhas. Aqueles que foram escolhidos, amados, predestinados. Aqueles a quem o Senhor veio buscar. Nós éramos aquela ovelha desgarrada. E o Senhor deixou as 99 ali no aprisco. E foi atrás de nós. Que amor é esse, Senhor? Que grande amor é esse, Jesus? Pai amado, nós queremos desfrutar disso. Pai amado, que as verdades da sua palavra façam cessar todas as dúvidas, todas as mentiras, todas as tentações de Satanás, nos ameaçando. Se você é filho de Deus, se você fosse filho de Deus, Pai, nós queremos crer na tua verdade e não nos enganos e nas mentiras. E nós queremos responder a essas tentações com a tua palavra. Nós somos filhos por causa de Jesus. Nós somos filhos porque nós fomos escolhidos. Eu sou filho porque Deus teve prazer em me adotar. Ele me escolheu. E assim a gente vai firmando a nossa identidade na verdade da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nesse mês nós vençamos todos os nossos medos, as nossas inseguranças e as crises que a gente enfrenta, para vivermos essa nova identidade e não termos dúvida de quem nós somos em Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre cada um de nós, nós que fomos filhos, aqueles que receberam a Jesus, que creram nele, que o aceitaram, aqueles que aceitaram aquele alto preço que foi pago naquela cruz. Que a gente possa viver isso e que a gente possa desfrutar dessa filiação, que a gente aprenda a desfrutar da nossa comunhão com o Pai, de uma forma como nós nunca desfrutamos até aqui. Em nome de Jesus.